Fala pessoalzinho, tudo bom? E aí, estão ficando rico? Vocês estão ficando rico aí com as novidades, né? Com esse assunto da congregação Brasil, Estados Unidos. Tem muita gente ganhando muito dinheiro focado na cortina de fumaça. Cortina de fumaça que o Ministério do Brasil e dos Estados Unidos colocaram no palco dos palhaços. Muitos não sabem o que é cortina de fumaça. Na realidade, é uma estratégia para atrair a atenção para assuntos irrelevantes ou falsos, que é para tirar o foco das pautas centrais de maior impacto. Então, nós temos um assunto gravíssimo, né? Um assunto gravíssimo, e temos demais assuntos, né? Que é de conhecimento corriqueiro da massa popular. Então, como aquele caso é muito gravíssimo e vai trazer um grande abalo, se ergue a cortina de fumaça. Esse sistema que muitos não sabem da cortina de fumaça, ele começou na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os soldados jogavam bastante fumaça assim, e os inimigos não conseguiam ver os soldados. E às vezes até estavam achando que os soldados estavam escondidos atrás daquele fumaceiro, e os soldados já tinham saído e dado a volta e pegado o inimigo por trás. Ou os próprios soldados se escondiam e naquela névoa daquela fumaça não se achava, né, os soldados, para que o tiro acertasse eles. Assim é no mundo político, assim é no mundo empresarial, assim é no mundo dos crimes federais. O que é o crime federal? São crimes de competência. São crimes de competência da Polícia Federal, que tem relação com o Estado, com a administração pública. Por exemplo, tráfico de droga internacional é de competência da Polícia Federal. Então nós temos aí empresas que fazem lavagem de dinheiro. Por exemplo, igrejas que fazem lavagem de dinheiro. Um exemplo, né? Existem algumas igrejas evangélicas que seus líderes foram autuados, processados, condenados por por lavagem de dinheiro. O lavagem de dinheiro, ele é um crime de competência federal. É um assunto de Estado. Então é a Polícia Federal que age. E o que mais se encontra nesses crimes é a cortina de fumaça. Então cria-se uma série de problemas assim, é como se fosse jogando grandes pregos na pista para as viaturas que estão vindo furar o pneu. É despistar a perseguição, a investigação. Então, por exemplo, quando uma empresa trabalha com lavagem de dinheiro, ela cria uma outra empresa, gera um faturamento, né, através do dinheiro sujo do crime organizado, do tráfico de drogas, do crime, do tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico humano, né? Outros pegam pessoas, arrancam os órgãos, vendem esses órgãos, né? Então existem vários crimes. E para justificar viagens, justificar patrimônio, então coloca-se então que aquela igreja tal recebeu coletas. Isso eu estou dando um exemplo para vocês entenderem, tá? O que é uma cortina de fumaça. E o que a polícia faz? E o que o Ministério Público faz? Eles investigam como que foi feita a lavagem do dinheiro. E quem é a cortina de fumaça? O que a igreja faz? A cortina de fumaça é a doação do povo. Por isso que as igrejas não dão recibo para as pessoas. Porque dando recibo, identificando o CPF dos doadores, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, poderia fazer um rastreamento das fontes das coletas.
Como não se sabe a fonte das coletas, quem deu, quem não deu, então a gente coloca o verso bíblico que a tua mão direita da esquerda não enxerga como uma cortina de fumaça. Olha, aqui nós estamos seguindo a Bíblia. A gente não quer saber quem deu mais, quem deu menos, que é para não humilhar o pobre diante do rico. Essa é a cortina de fumaça. Em cima disso, então, uma igreja que ia arrecadar em um ano R$ 1.000, ela arrecada 50 milhões. Entendeu? Ela pegou o dinheiro sujo, colocou dentro da igreja. E todo o dinheiro que sai da igreja, ele sai limpo. E a cortina de fumaça é o verso bíblico. Nas igrejas, a cortina de fumaça é a Bíblia e Jesus. Então eles pegam a imagem de Jesus, os versos bíblicos, e faz uma cortina de fumaça. Estamos aqui para servir a Deus. E quem é que é usado nessa cortina de fumaça? O povo. Então, o que se cria? Um palco religioso. Como muitas igrejas no tempo de 1940, 1930, 1950, nessa época antes e depois da Segunda Guerra Mundial, houve o quê? Muitas sociedades fascistas que estavam sendo destruídas na Itália, principalmente instituições nazistas, dinheiro, sindicatos, líderes. Eles vieram montar no Brasil uma igreja, vieram em nome de Jesus anunciar o evangelho desde 1900 para frente. Fascistas, que Deus mandou em missão, aí que Deus falou em línguas. Então é a missão, tá? O que está diante do povo é o quê? O que o povo discute. O que o povo discute na CCB? Vamos entrar na CCB. Quem é o fundador? Quem são os tópicos da Bíblia? A Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia contém a palavra de Deus. E você vê um monte de youtubers, do povo se reunindo em lives, em ajuntamentos, em novas igrejas, debatendo lá. Isso daqui é heresia. Isso daqui, Jesus falou assim, mas aqui o apóstolo Paulo falou assim. E o povo fica na discussão bíblica, estudando a Bíblia, né? Então o povo está preocupado se é para usar o véu. Não é para usar o véu. Não, mas que a igreja, o véu era para a igreja de Corinto. Pecado de morte. Então o ministério vai lançando os tópicos e o povo vai debatendo, né? E aí vem os críticos, né? E debate aqui, debate ali, debate aqui. Então existe crítico, existe reformista e existe missionários para a libertação do povo da congregação. Isso chama-se missão. Pregar para a libertação é uma missão. Deus envia em missão pessoas para tirar as pessoas do engano. Tirar as pessoas do engano não é sair da CCB e ir para uma igreja bíblica. Porque a Bíblia é uma cortina de fumaça. É para debater tese, debater Bíblia, debate que Moisés falou, visão cristocêntrica, e a visão armeniana. Aí o cara vai lá, monta um canal, critica a Bíblia e faz o debate bíblico. Tudo isso é uma cortina de fumaça. Porque lá nos bastidores, vocês não sabem o que acontece. Tudo isso que vocês estão vendo, eu tenho observado assim, eu tenho acompanhado vídeos assim altamente visitados. Eu tenho certeza que esse mês aqui muita gente vai pagar muita conta pela audiência deste assunto que está lá no tópico. Olha, vocês viram a circular? Essa aqui é a circular dos Estados Unidos. Essa daqui é a circular do Brasil. Aí os anciãos, o que foi? O ancião tal e tal foi dia tal. Fazer o quê? Foi conversar com o ministério. E aqui, aquele ancião recebeu, mas falou que agora os anciãos do Brás foram lá e os anciãos americanos trocou o estatuto. Mas botaram o estatuto lá, você viu? Eles falando que servia a Deus, tem negócio de heresia. Nossa, e agora? O Brás foi com os advogados lá nos Estados Unidos para conversar. Aí outro vem lá e debate, às vezes pessoas que nem são advogados, querem falar de lei, né? Não, que a lei nos Estados Unidos é diferente. Eu vou antecipar aqui. Independente da lei dos Estados Unidos ser diferente da do Brasil,
O que prevalece em igrejas brasileiras ou empresas que têm as suas filiais ou empresas ligadas em outros países, o que prevalece é o direito internacional, são pactos, como são pactos comerciais, pactos civil, cada país é signatário de um direito internacional. O direito à proteção contra a violência da mulher, ele é um pacto internacional. O direito de trânsito, as placas, sinalização, regras de trânsito, é um pacto internacional. São José da Costa Rica, por exemplo. É um pacto que todo mundo assina. O pacto de guerra, todos assinam um pacto para não torturar preso de guerra. Então, o que prevalece em relação ao Estatuto dos Estados Unidos, da CCB e do Brasil, não é somente o Código Civil. Tem as questões de direito internacional. Mas pessoas que nem são advogados, que não têm conhecimento jurídico, tentam passar fake news de maneira inocente. Claro, estão ali para ganhar status, curtida, like. Canais pequenos, canais grandes, você vê que as pessoas não entendem do que estão falando. E estão debatendo o que? A cortina de fumaça. O ancião, 5 anciões sentaram. Aqueles 5 anciães sentaram. E agora, mas eles estão pregando. Pois é. Como vocês sabem, existem 3.000 pessoas da congregação nos Estados Unidos. 3.000. Só 50 são americanos, o resto tudo brasileiro. Então, na realidade, em um debate jurídico nos Estados Unidos, né, verifica-se que a igreja, a congregação cristã nos Estados Unidos, ela é uma igreja do Brasil para brasileiros. Os cultos, eles têm que ser em americano, em inglês, em inglês. Mas a maioria dos cultos dessas congregações internacionais são feitos em português. É uma igreja, é como uma embaixada para brasileiros. Então fica essa discussão. 5 anciãos sentou, mas estão pregando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Tudo isso que vocês estão vendo os youtubers falando, quintuplicando sua audiência, atraindo atenção para si, como os arautos, né, os arautos dos bastidores, que o povo não tem acesso, então precisa ouvir pessoas falar para vocês aquilo que vocês são incapazes de saber, porque são servos inúteis. É nessa hora que aparecem as pessoas para ganhar dinheiro. Cada um fala uma coisa. Mal sabem vocês que vocês estão diante de uma cortina de fumaça. Existe um problema entre os brasileiros que estão morando nos Estados Unidos, trabalhando, anciões brasileiros, muitos eram sem ministério. Isso não é só no Brasil, é nos Estados Unidos. Lá na Itália, eu fiz uma grande obra que um dia também eu vou contar a cortina de fumaça para vocês. Por que a congregação comprou um templo de 400 milhões de reais lá em Roma, se lá só tem 15 pessoas congregando? Aí fica todo mundo discutindo. Vem aqui, responde, fala. Então, mas essa cortina de fumaça. O fato da igreja ser muito grande e ter poucas pessoas é um problema proposital. É a cortina de fumaça. Então fica todo mundo debatendo que o ancião Atílio foi ordenado ancião sem ser batizado na congregação, sem passar por nada. Já foi lá, recebeu. Mas fica todo mundo debatendo. Como que pode isso? Na realidade, tem algo por trás disso daí. Tem um outro assunto que não tem nada a ver com religião, inclusive. Então vocês que são cativos, são prisioneiros desse sistema podre, imundo e sujo, os mais eloquentes, os que ganham dinheiro usando de um ministério que foi criado para a libertação do povo, entrando de surfista para apresentar suas diversas formas, né, de brilhar, de ganhar dinheiro, principalmente.
Uns fazem por produção, quanto mais vídeo eu fizer, mais like eu vou ganhar, mais dinheiro eu vou ganhar. Mas não é isso, e sempre o discurso. Tem muita pessoa que usa o nome de crítico, de pregador da reforma e crítico, como uma cortina de fumaça. Estou aqui para pregar libertação, estou aqui para anunciar o verdadeiro evangelho de Jesus, estou aqui para combater a heresia bíblica, estou aqui para isso, estou aqui para aquilo, não tenho interesse de nada, estou aqui, né? Estou aqui para trazer o conhecimento para vocês, né? Procurar uma igreja bíblica, para vocês verem que a palavra que está pregando não tem sentido. Sabe a impressão que muitos têm? Que tudo isso é sem querer. Mas a pessoa pergunta, por que não muda? Estão vendo que está errado, não muda. Por quê? Porque tudo é uma cortina de fumaça. Muitas vezes se prega errado de propósito para atrair a atenção da pregação errada, das heresias. Aí o povo se ajunta com esses youtubers, que vão ficando cada vez pagando mais dinheiro e mais dinheiro. O objetivo não é ganhar dinheiro, claro, o objetivo é o verdadeiro evangelho de Jesus. Jesus levantou para isso. A cortina de fumaça é essa. Então eles pegam essa cortina de fumaça, de verdade bíblica, né? Para quê? Para algo diferente. O objetivo não é aquele. Às vezes o objetivo é ganhar dinheiro para pagar uma dívida pessoal, resolver um problema pessoal, mas ele não mostra a realidade. Estou fazendo esse canal para ganhar dinheiro. Não, ele fala o verdadeiro evangelho de Jesus. E ele pega isso. Aí muitos pensam que as pessoas estão o quê? Mostrando a verdade, os anciãos são tudo ignorantes. Mal sabem muitos, e isso você só aprende depois de dezenas de anos pregando a reforma, depois de muita maldade, de muita malícia, que você entende que tudo aquilo é de propósito. As injustiças na congregação é de propósito. A falta de julgamento, a tortura mental, a proibição de cartas, todo esse sofrimento que as pessoas pensam, não, esses anciãos não sabem o que estão fazendo. Então, os anciãos, boneco, não sabe, mas existem os bastidores do braço, por trás da cortina de fumaça, que todo o povo está embaranhado em hinos. Ai, que o hinário mudou, que o hino serve inútil. Todo esse embaranhado de discussões para o Brasil interessa, porque está todo mundo focado na cortina de fumaça. Mas o que é que está por trás disso tudo com relação ao Brasil e Estados Unidos? Uns falam poder, divisão, e é verdade, controle do povo. O que vocês não entendem é que mesmo havendo aparentemente essa divisão, nos bastidores pode continuar tudo normal. Por que eu falo isso para vocês? Vocês participaram da reunião de ancião? Ah, mas o povo dos Estados Unidos votou. Então, votou uma cortina de fumaça. E eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, que muita coisa que eu falei que ia acontecer em 2023, muitos acharam que não aconteceu, e aconteceu. O que vocês estão vendo aqui, nesse caso específico, são fruto de debates e reuniões lá em 2023. O que vocês estão vendo aqui agora não é que estourou uma bomba. Quando a pessoa põe bomba, é uma bomba, todo mundo corre lá. E aquela pessoa que divulgou a bomba vai ganhar um alto dinheiro de publicidade para poder sustentar suas famílias, pagar suas dívidas com um esforço profissional de trabalho menor. Então, a cortina de fumaça é trazer informação, mas está por trás do coração da pessoa, não é a libertação das pessoas. Aquele pregador, aquele crítico, aquela pessoa não está com um sentimento puro de relação aos inscritos. Está querendo usar os inscritos para ganhar dinheiro. Então dá o quê? Dá uma cortina de fumaça para as pessoas ficarem olhando o palco. Anúncio evangelho. Isso ainda não preciso repetir. Ah, uma bomba. Brás se dizia os Estados Unidos. Então fica aquele assunto, né? E eu estou dizendo aqui para vocês, tudo isso não passa de uma cortina de fumaças. Vocês estão sendo enganados. Vocês dentro do Brás, vocês que estão congregados no Brasil, ligados ao Brás, vocês que são brasileiros, ligados no Brás, que são dos Estados, estão nos Estados Unidos, estão na Itália, e a Áustria e a Austrália, né? A Austrália também, né? Agora, se tiver um ancião que foi ordenado pela internet, né? O irmão, me parece, o irmão Hélio, né? O queridíssimo irmão Hélio,
esticou o braço diante da televisão e ordenou o ancião lá na Austrália. Olha como Deus é bom, né? Através do aparelho a imagem da besta, né? Eles não precisam nem encostar a mão. O que importa é a intenção do ancião e passar o dom dele, né? De curar enfermos, de curar Covid, de mudar tópico, aquele dom da sabedoria, né? Tem um tópico aqui que a gente usou para encher a igreja. Quando a gente tira esse tópico, põe um outro tópico que é para, né? Olha quanta podridão eu estou passando para vocês. Então eu quero dizer para aqueles que estão se libertando, não parando de congregar, não é isso. Tem gente que saiu da congregação e não está liberto. Tem gente que vive uma vida igual se fosse membro da congregação, costumes, linguajar. Ele já saiu da congregação há muitos anos. Às vezes, ele é até um crítico. Paz de Deus, Deus abençoe. Esse linguajar imundo que se usa o nome de Jesus para as práticas mais podres e sórdidas. A pessoa saiu da congregação, mas levou a roupa de prisioneiro. E tem gente que está lá dentro da congregação por outros motivos, para salvar o casamento, por causa da família, por causa de uma pessoa idosa da família. Mas está liberto, e aquilo ali não afeta nada, ele entra por um ouvido e sai por outro. Então, para quem está buscando a libertação, e para aqueles que estão nesse canal, e não estão interessados em ser plateia para faturamento de pessoas que só enxergam diante das cortinas, mas por falta, às vezes, de se investir numa profissão, no conhecimento, numa graduação, não qualquer que seja, para aumentar, não por causa do título, mas o raciocínio. Quando você faz uma graduação, uma universidade, uma pós-graduação, um mestrado, você desenvolve o intelecto, aí você consegue entender o que está por trás da cortina de fumaça. E as pessoas mais que se orgulham de não ter estudo, elas te mostram as cores da cortina. Elas mostram a cortina, mas não mostram o que está lá dentro da cortina, que é os bastidores. Isso é bastidor. O tópico lá a lista, as listas de ensinamentos, comunicados, isso não é bastidor, isso é público. Mas vocês têm que entender uma coisa, vocês não participaram de nenhuma reunião do Brás, dos Estados Unidos, se não estiveram lá, vocês não viram, vocês não conhecem a vida dos bastidores dos vivos. Vocês são arrogantes de dizer que conhecem tudo o que aconteceu na vida dos mortos da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é uma cortina de fumaça. O Evangelho de Jesus é uma cortina de fumaça para que todo mundo fique naquele debate, naquela disputa de denominação tal, para interesses escusos do verdadeiro bastidor, aqueles fundadores, aqueles que trouxeram o Evangelho, aquele que trouxe essa graça dos Estados Unidos para cá. Será que ele queria montar uma igreja? Será que aqueles anciãos da Itália queriam montar uma igreja aqui ou um sindicato fascista? Para coletar dinheiro, não como um sindicato, mas como uma igreja. Porque o dinheiro já vem para lavar mesmo. O dinheiro já entra limpo. Na congregação, o dinheiro entra limpo e sai sujo. É diferente. Não é lavagem de dinheiro, é sujando o dinheiro. Tem gente que dá dinheiro para o pobre e o ancião pega e faz construção. Ninguém sabe quanto gastou. Ninguém tem controle. Por isso que reunião de ancião só participa o ancião. Por isso que dentro do ministério o povo não entra. O povo, vocês povareiros que estão enriquecendo críticos, que não sabem o que se passa, não tem conhecimento político nenhum, só o que se ouve falar. Muitos nem têm certeza do que estão falando. Achamos isso, parece que é isso, parece que é aquilo. Vocês estão muito distante do que verdadeiramente está acontecendo. É a velha história. Se um abre o bico, o outro também abre. Se eu entrego o teu podre, o outro entrega também. É que nem lá na Inglaterra. Quando o ministério começou a sangrar o povo veio aqui, até tentaram me usar também, com áreas de que pessoas que nem assistem meu canal tentaram fazer eu colocar um vídeo, embora que eu dei alguns conselhos na Irmandade lá, né? Não aceitaram. Então tem irmãos de ministério lá com passaportes falsos, documentação ilegal na Inglaterra. E o povo e o ministério sabe, um apoia o outro. Na hora que vai fazer a crítica fala: se vocês não atenderem os nossos pedidos, nós vamos levar esse caso para a polícia. Aí entra o crime de chantagem. Até então, um cobriu o pecado do outro, o crime do outro, não o pecado, o crime. Ninguém entrega o outro e está com o documento legal.
Mas se não fizer a minha vontade, eu te ameaço. Se você fizer, eu também te falo. E no final ninguém fala nada. O que é que chega pra gente? O que vem na frente da cortina de fumaça. Mas o motivo não é que tá tendo briga do ministério, que o ministério é carrasco. É que eles estão brigando por causa da documentação ilegal. Lá na Inglaterra que tem um monte. Assim é na Inglaterra, assim é nos Estados Unidos. Tem um problema, um problema gravíssimo, que é o câncer, e é um câncer jurídico, hein? Começou em 2004, com o ancião Arno. Ancião que teve o nome muitas vezes falado aqui na Reforma em 2003, 2002. Eu preguei muito em relação ao irmão Arno em 2002, 2003. Quem me segue sabe disso. Ancião dos Estados Unidos. Ele era sucessor do irmão Luiz Francisco. E ele tinha o pensamento do irmão Francisco. Ele queria igrejas, né, autônomas. Só que o irmão Arno, ele em 2004, no meio do ano, ele tentou implantar que ancião fora do Brasil tinha que ser ancião nativo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, somente ter ancião americano nativo, que pregasse em português ou inglês. É um ensinamento. Por que ele queria isso? Porque o irmão Francisco já visualizava que muitas pessoas queriam se usar da igreja para conseguir o quê? O green card, que é o passaporte para vistos. Então, em nome de se trabalhar para a igreja, não se usava. Você vem aqui para os Estados Unidos para quê? A polícia pergunta. No departamento de imigração. Você veio aqui para quê? Eu vim para trabalhar. Tá? Então, esse visto aqui, você vai ficar 2, 3 anos. E, claro, você pode ir renovando, você pode ir aumentando, até chegar um momento que, dentro da lei, você se torna um residente fixo. Mas muita gente montou igreja fora do país para valer do visto religioso. Conseguiu o green card através de visto religioso, como se eles estivessem indo em missão. Então eu saio daqui, vou para os Estados Unidos, consigo visto religioso para eu trabalhar pela igreja. Caráter permanente. Só que o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é morar nos Estados Unidos. Meu objetivo é montar uma empresa. Meu objetivo é morar. Meu objetivo é viver. Como tem famílias que praticam o nepotismo é uma cortina de fumaça. Eu poderia usar esse vídeo como o último vídeo do meu trabalho, gente. Porque tudo se resume nisso. A congregação é uma cortina de fumaça do sindicato fascista do tempo de Benito Mussolini. Eles vieram aqui, só italiano, ancião italiano, para povo italiano, em nome de igreja, praticar o fascismo. Se for o caso, eu faço um novo seriado do fascismo para atualizar. A congregação é 100% fascista. Até na cor ela é. O objetivo veio como trazer o evangelho, anunciar a graça, o batismo por imersão. Então vamos para a congregação porque o batismo é por imersão. Imersão, então, essa é a cortina de fumaça. O que é que está por trás disso? Interesses da diretoria do sindicato fascista. Vocês perceberam que a soberania é só para o ancião? Fascismo também é assim. Vocês perceberam que a pessoa não vale nada na congregação? O que vale é a igreja? Então, isso é fascismo. Tudo para o Estado. Todos lutando para o Estado. Todo mundo trabalha de graça para a igreja. E depois o indivíduo é deixado de lado. O indivíduo não tem valor na congregação. Na congregação que tem valor é o quê? O número de templos, entendeu? O ministério. E o ministério que ordena só quem ele quer para o ministério. Por quê? Não é o povo que ordena. Por quê? Tem algo atrás da cortina de fumaça. Muitos foram para o ministério, ganharam de presente o ministério, cooperador de jovens, cooperador de adulto, irmã de piedade, música, teve de tudo, ancião. Não porque ia se pregar para tanto. Então você vê, tem gente que prega desses países internacionais que não tem dom nenhum. Mas colocou no ministério para quê? Para ele pegar o visto religioso. Eu estou dando exemplos de igrejas que fazem isso, tá? Tem muita igreja que faz isso. Aí vocês vão falar, o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos? Tem muito empresário brasileiro que ficou rico lá desde o tempo dos Espina, hein? Aliás, quase toda a família do Miguel Espina, fundador do Brás, está tudo nos Estados Unidos. Olha que interessante, né?
Uns são empresários, outros são moradores, mas demoraram, só que eles fizeram pela via legal. A família Espina está tirando o visto de permanência agora. Mas engraçado que tem pessoas aí do estado de São Paulo, do Paraná, que estão indo para os Estados Unidos há menos de 5 anos ou 10 anos, já foram para o ministério, já tem green card. Enquanto irmãos idôneos da família Espina, depois de quase 50 anos, conseguiram, honestamente, terem os seus vistos. Porque foi pelo caminho mais demorado. Engraçado que a maioria dos Espina não quer nem saber de ministério da congregação. Vocês perceberam isso? Mas nem o Joel Espina. O Joel Espina é um ancião nativo. Ele é da turma do Arno. Ancião Arno. Como falei, seguidor sucessor do Luiz Francisco. Era para ter somente ancião americano nos Estados Unidos. Para quê? Por causa desta brecha dos cartões. Usar da missão religiosa, isso também serve para a Itália, serve para qualquer lugar. Ah, estou em missão, na realidade, eu vou montar uma igreja lá. Então eu estou indo para fazer uma missão na obra de Deus. Mas qual é o verdadeiro objetivo? Ah, estou levando coletas, e tem que ter um mínimo, viu, gente? Não vamos pensar que tem que ter um mínimo. E, inclusive, tem um problema, uma brechinha processual aí, que quando se tirarem a placa da congregação dos Estados Unidos, o templo não é que nem aqui no Brasil, não, hein? O patrimônio vai ficar tudo para esse ministério. Aí vocês vão dizer, nossa, que grave, então é cortina de fumaça. Com todos esses problemas, ninguém fala o tema central. Vamos falar sobre os vistos? Vamos falar sobre o green card? Por quê? Porque é crime federal. Pode todos aqueles que estiverem envolvidos, pode ir para cadeia, não sei se vocês sabem disso. Para que esse assunto não venha a público, então se cria cortina de fumaça. Para jogar poeira no olho do povo e para também não chegar muito debate na rede social e chegar aos ouvidos do FBI, né? Que é a Polícia Federal dos Estados Unidos. Talvez vocês me digam, isso não acontece. Então, se não acontece, vocês não participam nem da reunião de ministério, quem são vocês para ficar aí debatendo aí coisas que vocês não conhecem? O que eu convido é todo o ministério aqui do Brasil que tem cartão para ir para os Estados Unidos, tem passaporte, todos que são da congregação, são 3.000 pessoas, 2.950 brasileiros e 50 americanos, com quase 80% tudo na Flórida e Miami. Convido vocês a se apresentarem na Polícia Federal dos Estados Unidos, do FBI, que é assunto, porque quem dá o passaporte, o green card, é o governo americano, então é assunto federal. Direito público, não é direito privado. Então é a Polícia Federal lá que vai agir com vocês, né? Claro. E falar que está indo para missão religiosa, como cortina de fumaça, para montar empresa nos Estados Unidos, como tem irmãos de ministério que usaram do pretexto de ir para missão religiosa e que montaram empresa lá, estão ficando ricos e estão conseguindo vantagens muito rápidas. Convido vocês a sair de trás da cortina, entregarem seus passaportes à Polícia Federal, no FBI e aqui na Polícia Federal, aqui no Brasil também, e trazer para a gente no portal da Transparência CCB, abrir a cortina de fumaça verdadeiramente, para que a gente possa enxergar o lado mais podre de vocês. Será que o mais importante é a ruptura das igrejas, que é a cortina de fumaça, ou um grande escândalo que vai encerrar as atividades da congregação no Brasil e Estados Unidos?